Vivo a certeza desta missão. Já não posso desistir, voltar atrás. Mãe Maria, vem tomar minha mão. Me ajuda a ser fiel, só Cristo é luz e paz. Vou navegar nas águas deste mar. Eu quero me encontrar, não posso mais fugir. Vou procurar as águas mais profundas, eles eu vou seguir. Buscar o meu lugar, sem dúvidas, sem medo de sonhar. Hoje, 3 de maio, quarto domingo de Páscoa, celebramos o 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações com o tema As Palavras da Vocação. O Papa iniciou sua mensagem lembrando que em 2019, no 160º aniversário da morte de São Curas d'Ars, dedicou uma carta aos sacerdotes que todos os dias, obedecendo ao chamado de Deus, gastam a vida no serviço ao povo. Na ocasião, o Papa levantou 4 palavras-chave que considera importante também agora: tribulação, gratidão, coragem A e mensagem louvor. tem como pano de fundo o texto evangélico da tempestade acalmada, Mateus 14, de 22 a 33. O Papa Francisco lembra que a vida do cristão é como um barco que está sempre em busca de um lugar para atracar, pronto a desafiar os perigos do mar, mas desejoso de receber do timoneiro a orientação para estar na rota certa. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Às vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se cegar pelas ilusões, em vez de seguir o farol luminoso que o conduz ao porto seguro, ou ser desafiado pelos ventos contrários das dificuldades, dúvidas e medos. Assim acontece também no coração dos discípulos, que, chamados a seguir o Mestre de Nazaré, têm se decidir a passar a outra margem, optando corajosamente por abandonar as próprias seguranças e seguir os passos do Senhor. Esta aventura não é tranquila. Cai a noite, sopra o vento contrário, o barco é sacudido pelas ondas e há o risco de sobrepor-se o medo de falhar e não estar à altura da vocação, nos diz o Papa. Profundo do amor de Deus, Maria compreende sua vocação. Seu sim pronuncia e o novo se faz. Este mesmo amor Deus me escolheu e livre lhe dei minha audição, gerando alegria a vida que eu
desta travessia não se está sozinho. Navegar pela rota certa não é uma tarefa confiada só aos nossos esforços, nem depende apenas dos percursos que escolhemos fazer. A realização de nós mesmos e dos nossos projetos de vida não é o resultado matemático do que decidimos dentro do nosso eu isolado. Pelo contrário, trata-se, antes de mais nada, da resposta a uma chamada. É o Senhor que nos indica a margem para onde ir. E ainda antes disso, nos dá a coragem de subir para o barco. Ele, ao mesmo tempo que nos chama, faz-se também nosso timoneiro para nos acompanhar, mostrar a direção, impedir de encalhar nas rochas da indecisão e tornar-nos capazes até de caminhar sobre as águas tumultuosas. Francisco lembra o medo que os discípulos sentiram ao ver Jesus se aproximar e as palavras do Mestre que diziam: coragem. O medo e tudo que impede o cristão de caminhar na vontade de Deus paralisam. O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida, como casar-se ou consagrar-se de forma especial ao serviço, exige coragem. Ele conhece os interrogativos, as dúvidas e as dificuldades que agitam o barco do nosso coração. Por isso, nos tranquiliza. Não tenhas medo, eu estou contigo. A fé na presença dele, que vem ao nosso encontro e nos acompanha mesmo quando o mar está revolto. Também nos fala da tribulação na vocação e recordou a questão da fadiga. Toda vocação requer empenho. O Senhor chama-nos porque nos quer tornar, como Pedro, capazes de caminhar sobre as águas, isto é, pegar a nossa vida para colocar a serviço do Evangelho, nas formas concretas que ele nos indica cada dia e de modo especial nas diferentes formas de vocação, laical, presbiteral e de vida consagrada. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, modelo dos consagrados, nosso sim é o chamado do Senhor confirmar. Do apóstolo, o cristão sente desejo e ardor, e ao mesmo tempo fragilidades e temores. Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das responsabilidades que nos esperam, na vida matrimonial ou no ministério sacerdotal, ou das adversidades que surgirão, bem depressa desviaremos o olhar de Jesus e, como Pedro, arriscamo-nos a afundar. Pelo contrário,
a fé permite-nos, apesar das nossas fragilidades e limitações, caminhar ao encontro do Senhor ressuscitado e vencer as próprias tempestades. Finaliza sua mensagem lembrando que, quando Jesus sobe para o barco, o vento cessa e as ondas se acalmam. Coragem, não tenhas medo. Jesus está ao nosso lado. E se o reconhecemos como o único Senhor da nossa vida, Ele estende-nos a mão e agarra-nos para nos salvar. E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao louvor. Te ameiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir.